Boa tarde, paz do Senhor, que Deus abençoe tua vida. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez, conhecimentos do irmão e pastor João Carlos Marques, saudoso pastor, que ao longo de sua vida, até os seus 84 anos, teve uma vida de evangelização, onde conheceu 70 países e fez muito por essa obra de anunciar o Evangelho. Então, com muitos estudos, muitos vídeos que nós assistimos, nós podemos fazer um resumo e nós vamos falar sobre conduta do cristão. Vamos lá. Evite o egocentrismo. Você veio para servir ou para ser servido? Seja humanitário e tenha amor ao próximo. O crente pode ter riquezas, mas deve compartilhar. Caso contrário, é melhor não ter e não possuí-las. Tem uma passagem que o Senhor disse: estive com fome e não me deste de comer, com sede, desamparado, nu e não me vestistes. Eu diria, o grande perigo é a avareza, você ter riquezas, acumular fortunas, mas não ter um coração para compartilhar com o seu próximo. Pense nisso. O Espírito Santo é intocável, não chega perto dele pensamentos negativos. A presença do Espírito de Deus cancela toda obra do mal. Seja crente de ações e não de palavras. A boa conduta fala muito mais e é mais eficaz do que milhares de palavras. Então, você pode influenciar a sua casa, a sua família, o seu próximo, se estiveres praticando justiça, ordem e a verdade de Deus. Então, não adianta eu pregar, não adianta falar de Deus, mas a minha prática não condizer com as coisas que eu prego. Nunca olhe para o diabo. Se ele te acusar, olhe para Jesus e peça perdão a ele. Muitas pessoas têm medo e parece que vivem falando com o mal. Esqueça o mal. Olhe somente para Jesus, porque Jesus é a porta, é o caminho, e só ele merece a sua atenção, mais ninguém. O crente pode ir ao cinema e aonde quiser. A sua consciência vai dizer o que é bom e o que é mal. Muitas pessoas têm dúvidas e ficam se questionando: será que eu posso ir? Será que eu posso fazer isso ou aquilo? Eu diria para você: você precisa andar na comunhão com o Espírito Santo, porque na comunhão com o Espírito o Senhor vai mostrar claramente o que é certo, o que é bom e o que não é bom. Ore muitas vezes ao dia, eu diria. Quando houver possibilidades, viva na comunhão com Deus. É lógico que existem momentos que você não pode, momentos do trabalho, momentos em que você tem algo a tratar com o seu próximo, mas em todas as oportunidades, viva na comunhão com Deus. Se você está em Cristo, até a nossa roupa não se contamina com a imundície desse mundo. Continuando, quando tiver uma situação de risco envolvendo alguém, ore e peça para o Senhor, se for da vontade dele, trazer a pessoa até nós. Se for da vontade de Deus, essa pessoa virá. Então não seja afoito, não faça as coisas da sua vontade, da sua cabeça, mas busque sempre a direção de Deus. Busque sempre ter a certeza se o Senhor preparou aquele momento, se eu devo levar essa palavra, se é a hora certa. Cuidado com o homem que se coloca nos seus filhos. O significado deles pode impactar na própria vida deles. Um exemplo disso, existe o nome Mara. Algumas pessoas colocaram o nome, mas não sabiam o significado, e significa amargura. Será que se eles soubessem o significado desse nome, teria colocado? Com Deus não se brinca, porque
porque eu sou servo de Deus, do Altíssimo, meu Salvador é Jesus. Seja sempre humilde na presença de Deus e na presença do seu próximo, porque todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado, diz a palavra do Senhor. O telefone de Deus é o nosso joelho no chão e a resposta vem na hora. Se você der um passo ao lado de Cristo com fidelidade, Ele dará 1000 ao seu lado, porque a fidelidade significa o respeito e lealdade a Deus. Evangelizar é focar em Jesus e não discutir versículos. O foco é Jesus. Muitas pessoas têm se baseado em versículos, têm esquadrinhado, e muitas discussões acontecem em função disso. Ao invés disso, se preocupe em anunciar o Evangelho, não perca o foco. O Evangelho é a busca da salvação, do conhecimento da palavra de Deus, aquilo que edifica. Então não entre em contendas, em discussões, a não ser que seja um estudo, um ensinamento que possa edificar o seu próximo. O crente não tem amor ao dinheiro. Eu diria que a riqueza não pode ser obstáculo para você servir o Senhor. A riqueza não pode te amarrar a ponto de te deixar egoísta e não viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não coloque seu coração no dinheiro. Compartilhe com o seu próximo, com aquele que necessita. Aleluia é o máximo de adoração no céu. Me lembro que um irmão que foi arrebatado ao céu, um testemunho do YouTube, que disse que ter ouvido lá no céu esse louvor que nós conhecemos, aleluia. Então, sempre que puder, não só aleluia, mas dê glória a Deus, sempre, todo dia, toda hora. Nós devemos sempre glorificar o nome do nosso Pai. Continuando, ganhe almas para o Senhor. Muitos têm se colocado naquela posição: eu já sou salvo, e tem a sua vida, seu devocional, a sua vida pessoal, mas se esquece que a missão que o Senhor deu para nós é do Evangelho, é buscar aqueles que ainda não são salvos, aqueles que necessitam de salvação. O Senhor quer salvar o máximo de irmãos possível. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Não se esqueça que muitos precisam de nós e nós precisamos do Senhor. Adorar somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas pessoas no mundo, nesses últimos tempos, têm falado: eu adoro isso, adoro aquilo. Então a adoração, diz a palavra do Senhor, que ela é direcionada somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Quando nós passamos, o inimigo bate em retirada. Glória a Deus. Fora de Jesus não há salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus também é o templo. Quando o Senhor esteve lá diante daqueles fariseus, doutores da lei, lá no templo, discutindo com eles, o Senhor disse: destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Eles duvidaram de Jesus, lógico, porque estavam pensando no templo físico que foi construído naquela edificação de alvenaria, mas o Senhor Jesus falava do seu corpo, que depois de morto ressuscitaria com um corpo glorificado. É assim que nós seremos um dia. Então Jesus é o templo. Os santos podem ser admirados, não adorados. Eu tenho uma grande admiração pela vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que fizeram grandes coisas, serviram o Senhor de uma maneira maravilhosa, mas continuamos dizendo: a adoração é só a Deus.
Quem quiser ler sobre imagens de escultura, pode ler na sua Bíblia, em Isaías 44. Fala sobre imagens, um pouco sobre adoração. Viver o sobrenatural é viver debaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, viver na comunhão com Deus. Incentivar novos pontos de pregação. Você quer ter uma conduta de cristão? Incentive novos pontos de pregação, participe de pontos de pregação com poucas pessoas, onde o Senhor pode participar, porque muitas vezes numa igreja é difícil você testemunhar, é difícil você louvar, não existe muito tempo, mas naquelas reuniões onde ocorrem pequenas concentrações, praticamente todos têm a liberdade de falar de Deus, de testemunhar. Incentive esses pontos para que o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, possa atingir muitas pessoas. Se pecou e você se arrependeu, você já está perdoado. Diz a palavra do Senhor, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 17: dos teus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Então, irmãos, esqueça. Por que você continua ouvindo aquele sopro no teu ouvido, aquele sopro maligno que fica te fazendo lembrar das coisas que te fizeram mal? Esqueça. Se o Senhor perdoou, por que você continua se lembrando dessas coisas? Esqueça e tenha uma vida nova. Todos nós temos que estar cheios do Espírito Santo. A conversão ocorre quando recebemos a presença do Espírito Santo em nós, como em Pentecostes, quando os discípulos receberam os dons espirituais. Eu tenho certeza que a vida deles mudou naquele instante, porque a graça, o poder de Deus foi transferido pelos dons do Espírito Santo em Pentecostes, assim como Paulo depois de um certo tempo, quando ele também se converteu, ele disse: agora não sou eu que vivo, mas o Espírito vive em mim. Esse foi o momento da conversão de Paulo. E você já se converteu? Já recebeu o Espírito Santo? Tem deixado o Espírito agir na tua vida? Jesus está voltando e te convida para essa vida nova, a vida sem pecado. Quanto mais estudos, maior a ignorância do homem. Eu queria dizer, com relação àqueles pensadores que distorcem a verdade das Escrituras, então eles acabam aprendendo besteiras. É um ponto de vista dele, é uma opinião particular dele, mas se não houver similaridade com a Escritura, com a verdade da palavra de Deus, só vai te atrapalhar. Então entra o espírito de ignorância, porque só existe um caminho, só existe uma verdade. Eu não falo de ciência, eu falo de Jesus. Aquele que nega o nome de Jesus, aquele que nega que ele veio em carne, o Deus vivo que foi trazido ao mundo, gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, aquele que nega não tem a verdade. Então muita ignorância tem sido pregado pelo mundo, muita ignorância, muitas coisas erradas que têm destruído a mente do ser humano. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para Deus, voltar para Jesus, voltar para a verdade, e a verdade te liberta dessas mentiras, desses pensadores que colocam os seus próprios conceitos e não aprenderam nada da verdade de Deus. Todas as noites quando você vai dormir, isso é conduta para o cristão. Todas as noites quando você vai dormir, leia uma palavra, ore e pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu fiz de errado? Peça perdão se você pecou. Esse pode ser o seu último momento de vida, então prepare-se como se fosse. Não quero saber do seu problema, fale com Jesus. Não queira saber do problema dos outros, mesmo que eles insistirem. Quantos cristãos que estão do nosso lado insistem em fazer acusações do seu próximo? Eu diria, fuja deles.
O problema, o mal que ocorreu na vida dos outros não nos interessa. Somente ore por ele, fuja disso, e você ficará puro. O seu templo, o seu corpo ficará puro para receber a presença do Espírito Santo. O cristão deve estar sempre preparado. Preparado para quê? Com foco em salvação e preparado para anunciar o Evangelho para o seu próximo. Ou seja, viver os 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus e o seu próximo como a ti mesmo. Sempre preparado e vigilante, irmãos. Quando alguém vem encontrar desgraça, troque de assunto. Diga para ele: o meu ouvido não foi preparado para ouvir desgraças. Ele foi preparado para ouvir bênçãos. Você tem um milagre para me contar? Então fale. Quando se fala a verdade, o diabo bate em retirada, porque ele tem medo da verdade. E a verdade traz a luz divina. João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Continuando: ajude o necessitado, mas não envolva outras pessoas. Haja sozinho usando o seu próprio recurso. Algumas, quase sempre, nós devemos agir dessa forma sim. Mas existem algumas situações em que nós temos que envolver um grupo maior de pessoas para fazer um trabalho determinado por uma causa justa. Às vezes uma construção de um lar, de uma casa. Agora, sempre que você puder, houver uma necessidade, procure não falar com o seu próximo sobre isso, que a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz. É isso que ele quis dizer. Louvai, em hebraico, significa aleluia, que é o máximo de louvor a Deus. Então, louve o Senhor. Como conduta de cristão, louve. Procure ouvir louvores de adoração, aquilo que te alegra, aquilo que levanta, aquilo que dá inspiração para a sua alma. Todos os assuntos devem ser tratados com toda a família. Os filhos serão a família de amanhã, você sabia disso? Então, não esconda os problemas do seu filho, porque eles participando das decisões, eles aprenderão a tomar decisões certas, junto com você. A família tem que ser unida. Se os homens conservassem fiéis antes do casamento, o mundo seria melhor. Você está ensinando isso para os seus filhos, para a sua filha? Ou você tem compactuado com esse mundo de pecado, com tanta fornicação? Você tem ensinado a verdade para eles? Todo cuidado sempre. Não se assente em roda de escarnecedores. Salmo 1, versículo de 1 a 4. Na conduta do cristão, você tem que evitar se assentar nessas rodas de escarnecedores que trazem assuntos que não servem para nada, de desgraça, de prostituição, de adultério, bebedeira, tudo que leva o homem à destruição. Como que o cristão pode ter duas condutas? Se afaste disso. Procure fazer coisas que alegram o teu coração. Procure fazer coisas que te levam à salvação. Não perca o foco. O crente não deve ser fanático, nem 8 nem 80. O cristão deve esperar o momento certo para agir segundo a vontade de Deus. Conquiste a amizade do seu próximo primeiro. Depois do momento certo, quando o Espírito Santo te der o sinal, aí você fala de Jesus, você evangeliza. Tudo tem a hora certa, mas saiba quando falar. Continuando, viver aqui na terra é cuidado constante. Então mantenha sempre cuidado nessa vida. Não vacile, porque no momento que nós vacilamos, é que o inimigo entra na nossa vida e coloca problemas, coloca situações difíceis. Nós não podemos nos esfriar. A mordidão nos leva a problemas terríveis.
Viva na comunhão, oração, buscar a palavra. Senhor, me dá aquilo que o Senhor acha que eu preciso. A vontade de Deus é melhor que a nossa. Quantas vezes nós queremos, por vingança, destruir a vida de alguém que nos feriu, e de repente passa um tempo, passa dias, e você vê que se Deus tivesse feito alguma coisa, não seria certo. Então, independentemente de qualquer situação, diga sempre para o Senhor, como na oração do Pai Nosso: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. A minha vontade pode ser uma tragédia, mas a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Faz a tua vontade, Senhor. Não diga que Jesus mandou falar, que Deus mandou falar. Não saia falando isso, se é algo que saiu do seu coração, que você acha que deve falar. Tenha certeza, não use o nome de Deus em vão. Tudo que Deus falou está concentrado na Escritura Sagrada. Tome cuidado. Nós estamos vivendo os últimos tempos, muitos têm falado, Deus mandou te falar. E a palavra diz: você disse que eu mandei falar quando não mandei nada. Tenha certeza das coisas que você fala para o seu próximo. Está caído? Dê glória a Deus. A glória a Deus, o Cordeiro de Deus, o diabo foge de quem dá glória a Deus. O diabo foge do sangue de Jesus. Então clame pelo sangue. Dê glória a Deus, a esse Deus poderoso, onipotente. E quando você dá a glória, Ele com o seu exército celestial está do seu lado, te abençoando. E mais ainda, o Espírito Santo dentro de você, e nada pode te atingir. Dê glória a Deus. Irmãos, nós vamos terminando aqui. Terminamos aqui. Esse é o resumo da vida de conduta que um cristão deve ter. Eu sei que existem muitas outras coisas na Escritura, eu sei que você conhece coisas importantes, existem outras coisas para acrescentar, mas isso foram algumas delas que nós pudemos compartilhar com os irmãos, a fim de que sua vida mude. Porque muitas das coisas que você pode estar fazendo hoje tem te levado a uma tristeza, uma angústia. Então, eu diria que, em resumo, nós precisamos viver na comunhão com Deus, na comunhão com o Salvador. Você tem que ter a sua alma, o templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que o Senhor veio como promessa, como cumprimento. E quando o véu do templo se rasgou, tudo se encerrou, aquele Antigo Testamento, e nós tivemos uma vida nova, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Então viva o Evangelho, preste atenção nesses pontos que foram comentados, que pode te ajudar muito a separar coisas que não te fazem bem e trazer para a sua vida aquilo que faz bem. Irmãos, Jesus está voltando. Eu estou pregando isso hoje, como muitos dos irmãos que estão olhando para as profecias, o Apocalipse, os livros, o Evangelho que fala praticamente todas as coisas, todas as profecias quase praticamente foram cumpridas. Falta muito pouco. Em breve o filho do pecado deve se levantar. Mas quem está preparado para seguir com Jesus, para ser salvo? Entregue tua alma, tua vida para Jesus. Se tem alguém que ouviu essa pregação e ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, porque Ele já te aceitou. Ele criou você como imagem e semelhança de Deus. Então aceite Jesus, receba Ele no seu coração, na sua alma. Diga para Ele: Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Deus na minha vida. Mesmo que você está dentro de uma igreja, mesmo se você é um pastor, um pregador, um evangelista, e você sentiu que existe algo errado na tua vida, então mude. Tome uma decisão de uma vida diferente. Preste atenção na tua igreja. Você tem dado oportunidades para testemunhos.
Você tem dado oportunidade para o Espírito de Deus? O Espírito Santo tem sido o Senhor na tua igreja? Ou você é o chefe da tua igreja? Abra seus olhos. O Espírito de Deus é a nossa direção. Como pode determinar o tempo dentro de uma casa? A casa do Pai se chama casa de oração. Você tem dobrado o seu joelho na igreja? Ou o joelho suja a sua saia, a calça nova que você comprou? Você tem dobrado o joelho na presença do Senhor e tem orado? Dentro da sua casa, da casa do Senhor? Você tem dado uma oportunidade para o Espírito Santo falar? Existe intérprete na tua igreja? Você tem dado espaço para os testemunhos, que os testemunhos significam a obra-prima do eterno Deus na face da terra. Os milagres que Jesus fez e continua fazendo, o Espírito de Deus continua fazendo. Você tem dado oportunidade para o Senhor? O Senhor de fato é o Deus? Ele é o pastor da tua igreja? Ou você é o líder da tua igreja e tem tirado a ação do Espírito Santo? Pense nisso, porque a nossa salvação depende da nossa comunhão, da nossa vida e da direção daquilo que o Senhor coloca como verdade em nossas vidas. Faça da tua igreja uma igreja que leve almas à salvação. Você tem anunciado de graça? O Senhor disse: de graça recebestes e de graça dai. Você tem prazer em anunciar a palavra de Deus? Você tem alegria? Você fala na comunhão com o Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse é o recado. Peço perdão ao Senhor se falei algo que não foi do agrado de Deus, e que o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, Ele possa te abençoar, Ele possa dar direção na tua vida, possa te levar a pensar na salvação. A palavra-chave se chama salvação, a coroa da vida, a vida eterna. Nada mais é importante para nós. Salvação. Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Que a paz do Eterno seja sempre na tua vida. Amém. Glória a Deus.